Olá, estamos aqui com o nosso farol tricolor, depois de um resultado negativo. É difícil entender que o Bahia perdeu para um time como o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre? Não. Difícil é admitir virada com o Bahia dando todo o elemento de facilitação para essa virada. Aí é que é dureza. Por qualquer coisa de jogo, o Internacional muito melhor, dominando inteiramente as ações, você dizer, não, foi difícil, é um time muito forte, o Internacional está muito embalado, mas não era o caso. O Bahia, inclusive, no instante que fez o gol, é quando estava começando a tomar gosto pelo jogo. Depois complicou muito, hein, Diego? Demais, demais. E a defesa daquele jeito que a gente já fala há tanto tempo, você principalmente destaca muito, pai. E a gente vê a defesa tomando gol em arremesso lateral e outro no escanteio no segundo pau, no padrão de cabeça. Então, coisas que a gente vai falar bastante. Dá uma olhada também na tabela ao final dessa primeira rodada. A gente está gravando aqui no domingo à noite. Então já temos a tabela final da primeira rodada da Série A. E vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Vamos lá. Vamos com ela. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato a todos os amigos e amigas tricolores que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para a gente seguir nesse projeto, sempre com auxílio, com a colaboração e com a participação de vocês. Na última live, novamente, muitas participações. Mandar um abraço especial aí para o nosso amigo Bernardo Cortizo, que participou com a gente, sempre com ótimo astral, uma figura assim que eu gosto demais, né? E acrescentou muito, né? Como de resto os convidados costumam fazer aqui, né, pai? Perfeito, trazendo exatamente para o nosso público, para os amigos torcedores, para as amigas torcedoras, de que existe opinião na torcida do Bahia. E essa opinião não é somente do oba-oba. Essa opinião não é somente aquela de qualquer coisa está boa, tudo está sempre certo, não. É uma opinião crítica sem ser uma opinião destrutiva. Mas, acima de tudo, na hora do elogio, elogio. Quando a coisa está difícil, vamos ver se a gente encontra melhores caminhos, pelo menos para sugerir para a alta direção do Grupo City, que é o caso agora. Né? É Porque na alta verdade. direção tricolor já não é o caso tanto. Já não tem o mesmo apito. Pai, só para a É, gente dar aquela passada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, coisa que sempre fazemos e como já isso, encerramos aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, começamos também a dar uma olhada na tabela. Comecei aqui já da parte de baixo, mas aqui é onde o Bahia lamentavelmente se encontra mais uma vez nesse início de campeonato. Mas lá na parte de cima tivemos goleada do Atlético Paranaense, tivemos o Cruzeiro vencendo também. Os outros jogos todos apertados, né? Goleada mesmo, só na partida do Furacão, né, que goleou a equipe do Cuiabá. Olha aí o Cuiabá. Será que esse ano cai? O Cuiabá fica e não fica, né? E é, continua permanecendo na primeira divisão, apesar de ser um time sem maior expressão e sem maior história dentro da competição, mas tá aí isso. já há muito tempo. A gente destacou bastante a campanha do Cuiabá no primeiro turno da Série A passada. Aí a gente vem ali para os times que empataram, a quantidade grande de empates também na primeira rodada, foram 3 empates em 10 jogos. E aí os times que perderam, onde se encontra, lamentavelmente, o nosso tricolor, que saiu na frente do Internacional e tomou a virada. O rival está por ali também, na vice-lanterna, né, bem característico. E a gente fica assim nessa primeira rodada, mas é o que a gente fala sempre, né, pai? Essa olhada na primeira rodada é aquela olhada por olhar, porque não diz muita coisa. Não diz quase nada, não diz nada. É só para constar, porque tem uma tabela e algumas pessoas em outros tempos iam anotando. Hoje tem no seu site, no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu instrumento de acesso à internet. Isso é atualizado a cada instante. Então, só para constar, de fato, só para constar. Lembrando que o Botafogo também tomou a virada contra o Cruzeiro que vinha mal e conseguiu dar essa respirada. O Cruzeiro, que é um dos times de ponta, embora esteja tentando se reabilitar, andou em queda livre, mas é desses times de camisa, time de título nacional, de título internacional, título nacional de primeira divisão, mas que vive um momento difícil. Vive um momento difícil. Então, o Cruzeiro tenta ressurgir
mas dos times de ponta, dos times consagrados do Brasil, é aquele que troca mais treinador. Tem a sua concorrência com outros aí também. Pois é, estão aí os jogos, né, os resultados aí, a derrota do Bahia, o empate Criciúma e Juventude, o Fluminense que empatou com o Bragantino, Fortaleza venceu o São Paulo fora de casa, São Paulo em crise pesado, como a gente fala. Quando é que o São Paulo não está em crise nos últimos anos, né? Está mais uma vez em crise. Vasco venceu o Grêmio, né, com um jogo com um pênalti inacreditável em favor do Grêmio não marcado. O cara tirou a bola de mão assim, assintosamente, o cara foi no VAR e não marcou. Um negócio assim do outro mundo, inacreditável. O Renato ficou louco, né, no banco de reserva. Coisa assim incrível, né? A gente já falou da goleada do Atlético Paranaense, atual líder contra o Cuiabá, 4-0. O Flamengo venceu também o Atlético Goianiense. Pênalti também polêmico, também, né? Isso, muita lambança no jogo do Flamengo. Também é também uma coisa que acontece muito, com muita frequência, uma coincidência daquelas que acontece com frequência. Corinthians empatou com o Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a mais. Cruzeiro venceu o Botafogo e o Palmeiras venceu o rival na estreia do Brasileirão. Segunda rodada, o Bahia inaugura também, como fez, né, em relação a essa primeira rodada. O Bahia inaugura a rodada contra o Fluminense aqui na Fonte Nova, às 9h30 da noite. Vamos fazer um pré-jogo, provavelmente no próprio dia. Vamos ver se a gente faz uma live, também no padrão que a gente tem feito. Mas vamos voltar aqui agora à nossa tela principal para a gente chamar também a escalação, né? Pedindo mais uma vez que curtam, se inscrevam e ativem as notificações, mas vamos chamar aqui a escalação do Bahia para a gente começar a falar tudo sobre esse jogo em que o Bahia mais uma vez decepciona na estreia, mais uma vez a defesa vacila, um roteiro que a gente já tem destacado há muito tempo e infelizmente se acostumado nos últimos tempos, né, pai? Eu de fato não me acostumo, não. É o Bahia que está se acostumando com isso. É verdade. Nós não nos acostumamos, não. O Bahia que está se acostumando com isso, com a mediocridade, com a falta de argumento, a falta de visão de jogo do treinador e do que é diretivo do futebol profissional do Bahia. E isso é impressionante, O detalhe que eu trago também e que me deixa muito impressionado é que os erros são banais. Algumas vezes eu já disse aqui, quando eu jogava baba, como se chama na Bahia, pelada, como se chama no resto do Brasil, quando eu jogava baba em Itapuã, ali na Sereia, naquele tempo podia se jogar bola ali na Praia da Sereia, não é, Tomires, meu amigo aí de Itapuã, quando eu jogava baba, uma bola como aquela, o cara dizia, não venha mais não, não venha não, qual é o caso aí, galego? Fora dessa, não venha não. Quando jogava bola ali também no Barra Vento, ali naquele trecho onde tinha aquele restaurante, a galera, mesmo os nativos ali, o pessoal da região, qualquer coisa tipo aquela, por exemplo, qualquer atuação tipo aquela de Canives, essas que a gente conhece, era para eu não voltar mais. Não venha mais não. E isso não era jogo de campeonato, era pelada, assim, um jogo entre amigos, ou um torneiozinho, uma brincadeira, quem partida de dois, quem perder sai, não sei o que, aquela coisa que a gente fazia na brincadeira. Então não pode, rapaz. O gol que o Bahia tomou. Aí é que eu digo, quando vem aquele argumento, muitas vezes de amigos nossos, eu tenho tolerância com aqueles que eu discordo, até um certo limite. Então, porque o campo é ruim. Me lembro que o menino de Sergipe dizendo que o campo de Juazeiro é ruim, que era isso e aquilo, ele adjetivou lá, não acompanho os adjetivos, mas ele estava se pronunciando, não foi nada ofensivo, e falou sobre aquilo. Jogou contra o Internacional no tapete. Cadê? Aí meu argumento é esse. Se desse banho de bola jogando em tapete, tinha direito de reclamar. Agora, vai jogar num campo que não é bom, quer usar isso como argumento por jogar mal, aí é que eu não aceito. Vamos seguindo. Pois é. A gente vai falar também, vou fazer aquela escalação de 1 a 11, né, que o Rogério Ceni entrou com a escalação um tanto diferente do que tinha feito nos outros jogos, né, e uma escalação que, na minha opinião, teve bons resultados no primeiro tempo. E aí, inexplicavelmente, ele já muda o esquema no intervalo e o Bahia passa a receber uma pressão maior do Internacional. Mas o Bahia entrou assim. O Bahia entrou com o goleiro Marcos Vitor era o zagueiro, Marcos Felipe, lateral direito Santiago Arias, na zaga Canives e Vitor Cuesta, lateral esquerda Luciano Juba, jogando de lateral realmente, né, como a gente destacou aqui no pré-jogo.
Rezende de volante, né? Caio Alexandre e Jean Lucas à frente, Everton Ribeiro um pouco mais adiante, se bem que assim, Jean Lucas avançou muito, né? Às vezes até mais avançado que Everton Ribeiro no jogo, com muita liberdade, inclusive deu assistência para o gol de Biel. E à frente, Tassiano e Oscar Estupinhan, técnico Rogério Ceni. Foi assim que o Bahia entrou. Como eu destaquei antes do jogo, uma equipe com boa força física, né? Com essa presença do centroavante de ofício, de Oscar Estupinhan no ataque, e enfrentou o Inter no primeiro tempo de uma maneira que eu considero interessante, pá. Ainda que o Inter tenha tido um controle de bola um pouco maior ali no meio do primeiro tempo, eu achei que no primeiro tempo o Bahia fez uma partida importante, né, interessante, e que por pouco não abriu o placar, com o lance inclusive de projeção de Jean Lucas, que aconteceu muito na primeira etapa, pai. Perfeito, perfeito. No primeiro tempo, enfrentando um adversário difícil, dentro dos seus redutos, e eu achei também que estava dentro do aceitável. Dentro do aceitável, estou sendo até muito rígido. Bom, um primeiro tempo que foi bom. Por que foi bom? Porque não inventou. Porque botou o volante na posição de volante. Porque botou o improvisado lateral esquerdo na posição que ele conhece. E não fez esse revezamento de dois volantes na ala esquerda. Não pode. Por que foi bom? Porque Oscar Estupinhan pode não ser nenhum cara brilhante, mas está fazendo gols. E, como eu costumo usar a expressão, ele habita a grande área adversária. Ele habita a pequena área adversária. Então, o zagueiro não sai. Não tem zagueiro nenhum que seja doido de sair da sua área vendo um armário daquele diante dele. Vendo uma peça ligada ali para fazer gol. Uma máquina, não vou dizer que é uma máquina para fazer gol, que não é esse artilheiro todo, mas um cara que tem potencial para fazer gol. O zagueiro não sai. Quando ele sai no segundo tempo, claro, o zagueiro saiu ainda ferrou de cabeça. Né? Pois é. E a gente, a pedra, me permita, Diego. Sim. Antes da bola rolar, eu disse a escalação, eu tirava Caio Alexandre e começava com Biel. Foi o que ele fez no segundo tempo, foi quando o Bahia fez o seu gol. Não dá. Caio Alexandre não está bem. Então, Caio Alexandre deve treinar muito bem e é bom jogador mesmo. Sim. Ainda tem potencial para fazer um grande campeonato brasileiro pelo nosso tricolor de aço. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas não vive um bom momento. Futebol é o momento. Como o Rogério Ceni gosta de inventar, gosta de fazer escalação diferente, começava com o Caio Alexandre no banco. Não tinha nada demais. Como nada fez no outro jogo. Claro. E Caio Alexandre entrou bem no segundo tempo, inclusive. O Biel entrou, participou bem, fez um gol belíssimo. Aquela cortada ali, eu falei antes, é o quebrador de linha, como se chama hoje. Entrou na área, chegou o cara, chamou para sambar, mandou pro gol, saco. 1-0 pro Bahia. Agora, daqui a pouco, não deu nem para comemorar. Aí não dá. Mas siga, Diego. Daqui a pouco foi o que um amigo meu... Esse gol, só para falar, só para contextualizar, né? No segundo tempo, o Bahia não estava tão bem no jogo. Né? Não estava. Não estava, ao contrário do primeiro tempo, que na reta final o Bahia foi superior ao Internacional. Foi. Isso foi destacado, inclusive, pelos comentários, né, do Premier, né? Acho que foi Carlos Eduardo Lino que fez os comentários, falou, destacou, inclusive, e Dani Moraes, que jogou aqui e jogou e é cria do Internacional, né? Uma dupla, assim, interessante de comentaristas ontem. E Carlos Eduardo Lino, eu acho que foi ele, tenho quase certeza. Santa Cruz. E se criou do Santa Cruz. Muito tempo, ficou muito tempo lá. Se não me engano, hoje ele vive em Recife. Ele ficou muito tempo lá, é capaz sim de ter feito residência por lá. Participando da crônica esportiva de Pernambuco, sim. E com bons comentários, por sinal, viu? É verdade. E aí destacaram que o Bahia sim foi melhor no final do primeiro tempo. E assim, no primeiro tempo, em geral, o Internacional teve um domínio mais estéril e o Bahia foi mais agudo nesses momentos que esteve melhor em campo. No início do segundo tempo, foi o contrário que aconteceu, né? Porque o Internacional voltou melhor, pressionando, apertando o Bahia, empurrando o Bahia para o seu campo de defesa, também por essa modificação que o Rogério Ceni, no intervalo, tirou Estupinhan e colocou Cauli, e o time recuou, né? Veio uma pressão maior, né? E depois... O time recuou e o adversário avançou. Isso.
Isso aí foi logo no intervalo, o adversário avançou, e aí quando a gente tinha 19 minutos de jogo, ele fez a alteração que você indicou aí, tirou Caio Alexandre por Biel, e já aos 25, 24 minutos mais ou menos, Biel fez esse 1-0, assistência de Jean Lucas, jogada mais uma vez planejada, bem trabalhada, começou do lado direito do campo, acabou do lado esquerdo do campo. Deu sorte que desviou no zagueiro, é verdade, mas a jogada foi muito bem construída. Ele teve o mérito de tranquilo, fazer a finta e chutar. E o Bahia fez 1-0 naquilo que poderia muito bem se encaminhar para o Inter. Nervoso, depois de resultados ruins, ficar ainda mais nervoso, abrir espaços e o Bahia matar o jogo, mas 2 minutos depois, numa cobrança de lateral, todo mundo fica olhando, todo mundo fica vendo. E aí o atacante do Inter, Chu, finaliza, né? Eu até achei que pudesse estar impedido de ter tido um desvio no meio, mas mesmo que tivesse o desvio, Canives dava posição, dava condição, porque foi acompanhar o atacante que se deslocou ali para o lado. Acho que na ocasião foi Borré que saiu com ele, né? E aí o Inter empatou o jogo com Wesley Ribeiro. E aí, depois, para mim, ficou claro que o Inter ia virar. Nessas coisas que o Bahia era batido, o Bahia que tá com problemas, é uma coisa que eu não esperava do time de Rogério Ceni, falo sempre isso. Ao contrário, eu esperava que fosse um time altivo, um time que chegasse junto, que estivesse ligado o tempo todo, porque o perfil de Rogério, jogador, sempre foi esse. Mas o Bahia, abatido, acabou tomando o segundo gol no escanteio, né? Assistência que escanteio cobrado por Bruno Henrique, já veterano, e o gol de Fernando. Seu xará aí prejudicou aí o Bahia no final. Ainda teve um lance perigoso de Everaldo, que já tinha entrado, mas ele finalizou para fora na saída do goleiro. E esse foi o resultado final do jogo. Internacional 2-1 no Beira-Rio, pai. O Internacional da sorte. Com o Fernando, teve o Fernandão, que foi do Goiás, grande artilheiro, que morreu praticamente. Realmente uma grande figura, um grande jogador. Internacional da sorte com os Fernandos. Não precisava ser ontem de novo, mas uma bola levantada para a área. Eu já disse aqui, qualquer técnico meia boca, que não é o caso do Cudê, qualquer técnico meia boca de futebol que enfrente o Bahia diz o seguinte: joga pelo lado esquerdo da defesa e levante a bola para a área. Pronto. Não deu outro. Na bola, no lance, o Fernando sobe. E quem estava com o Fernando? Jean Lucas. Jean Lucas tem altura, fica no chão, sabendo que o cara está no ataque, ele está próximo da pequena área. O cara está no ataque, ele acha o quê? Que o cara que está no ataque, naquela posição, com a bola levantada para Jean Lucas, que é bom jogador, numa bola como aquela, um lance decisivo, ele fica no chão, plantado, esperando o quê? Que o cara bata um papo com ele, depois da saída aqui tem um churrasco legal para a gente procurar, tem uma... Não, tem que subir, tem que encostar no cara. Parece que nem os meninos da base. Então, lamentável, reprovada a defesa totalmente, de ponta a ponta, inclusive o goleiro Marcos Felipe, que fez boas defesas e tudo, mas falhou nos 2 gols. Nos 2 gols. Lamentável. O time que tomou o primeiro gol que o Bahia tomou, e o segundo gol também, não pode ter esperança no Campeonato Brasileiro, não pode ter esperanças com essa defesa. Essa defesa, eu venho dizendo isso sempre. Aí alguns amigos nossos tricolores, alguns convidados nossos, algumas vezes até o próprio Diego diz: não, mas precisamos também melhorar o ataque. Concordo. Mas se você tem na sua casa um problema de vazamento, você vai cuidar primeiro do problema da água. Depois a gente vê a parte elétrica, depois a gente muda o ar-condicionado. Mas existe um problema de vazamento. Está vazando muito gol do adversário, gols fáceis. O que me dói é o seguinte: tomar gol todo time toma, fazer gol todo time faz, mas tomar gol besta, gol manjado, gol que pode ser evitado, como o primeiro, não tem condição, rapaz. Não pode aceitar. Depende de treino, de jeito algum. Rogério Ceni já tem 7 meses do Bahia. Ele chegou em setembro do ano passado. 9 meses é uma gestação. Já está na hora de botar alguma coisa boa nesse time do Bahia, pelo menos em termos de defesa. Não tem jeito, assim não dá. Olha o que eu estou lhe dizendo, o jogo com o Fluminense vai ser outro jogo difícil. É um outro cara tipo ele, que inventa umas coisas de vez em quando, bota lateral no ataque, bota atacante na defesa, bota mais jogador do meio para frente para ir para o ataque. Tira 2 zagueiros, bota 2 jogadores de área. O Fernando, é outro Fernando,
tem esse jeito. Então, os dois se enfrentando vai dar o quê? Empate? Péssimo resultado. Se for empate, ainda é um péssimo resultado. Mas vamos nós. Pois é, vamos para as notas do professor então. Bora. Você já antecipou, vamos falar primeiro de Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Esteve mal. Esteve mal. Eu sei que fez boas defesas também, mas nos lances capitais, quem joga de goleiro falhou, passou debaixo das pernas. O primeiro, tive a impressão que passou debaixo das pernas. Acho que Eu sim. sei, acho que Ou sim. muito próximo, a bola foi próxima dele. Nota 4 para ele, por conta das boas defesas que fez. Eu daria uma nota 6, uma nota 7, mas por conta dos planos também que tomou. Achei que o segundo também ele falhou. A pior culpa ali foi do Jean Lucas, mas ele também falhou. 4 para ele. Eu não concordo com a falha do segundo gol, não, mas o primeiro gol é um chute defensável, apesar de ser próximo, um chute forte, mas sem dúvida um gol defensável. Eu vou fechar com 6 para Marcos Felipe, que fez boas defesas, boas intervenções, e não achei que falhou no segundo gol, por isso a diferença de nota. Mas no primeiro gol foi um chute defensável que deveria ter sido evitado pela defesa, sem dúvida deveria ter sido evitado pela defesa, mas ele também, num momento mais iluminado, poderia ter feito aquela defesa que mudaria o jogo. Então vamos lá para as laterais agora, começando com Santiago Arias. Santiago Arias esteve bem dentro de um contexto, sinceramente. Eu achei que, claro, já botou de cara Gilberto no banco. Sim. Você vê que aí não tem nem discussão, nem o Chorão, o criador de situações menos resolução de defesa, que é o Rogério Ceni. Eu dou a nota 6 para o Arias. Não foi brilhante, mas teve uma boa participação o jogo todo. Eu concordo com a nota 6 de Arias, boa participação, não comprometeu. Poderia ter sido um pouco mais feliz em algumas escolhas de ataque, mas mesmo no próprio gol ele participa do início da jogada. Então Arias, eu acho que a nota de 6 está de bom tamanho para ele. Do outro lado, o Luciano Juba, pai. 6 também para o Luciano Juba. Ele teve bem dentro do possível na defesa, que ele já não é mais um jogador de defesa, hoje joga improvisado. Deu um bom apoio ao time. Eu dou 6 também para o Juba. Também fico com 6 para Luciano Juba. Eu acho que fora a questão tática que mudou de Rogério Ceni e o desânimo do time depois de ter tomado aquele gol de vacilo geral, né, de lateral, que acaba com a moral do time, faz um gol e logo depois toma outro daquele jeito, melhor dizendo. Realmente houve esse desânimo, mas as peças em si não estiveram tão mal, a maioria dos jogadores não, até porque fizeram um bom primeiro tempo, poderíamos até ter saído com um resultado melhor da primeira etapa. A zaga foi Canives mais uma vez e Vitor Cuesta, pai. Canives no próprio lance do lateral, o cara tava com ele deixa o cara ajeitar. Pô, não dá, não, sinceramente, não tem condição. Eu não tenho má vontade com ninguém que joga futebol, eu tenho boa vontade com o Bahia, como disse o menino que participou com a gente outro dia. Falhou redondamente, a bola veio. E observe, fora esse lance daí, do primeiro gol dos caras, já tinha tido um lance, foi depois, um lance que atravessou também toda a área, só que não aproveitaram. Sim. Foi depois, eu acho. Foi depois, se bem me lembro. Fiquei tão retado que não me lembro. Mas tem um lance que eu tinha visto aqui. Para Canives, nada além do que 4, que já é uma ótima nota para a péssima atuação dele. Eu vou com 5. Assim, o gol em si, eu acho que Canives ele acompanhou o jogador, né, deixou espaço, mas o jogador passou e passaria impedido, né, por isso um pouco de afobação, mas era uma cobrança de lateral, eu não vi tanta responsabilidade de Canu, não. Eu vou colocar um 5 para ele. Eu acho que mais foi pior no lance Vitor Cuesta do que o próprio Canives, que é o próximo a ser avaliado. Aí eu fico com 5 para Canives. Vitor Cuesta, pai. Não gostei de Cuesta ontem. Não sei se ele estava, já não é menino, é fim de carreira, mas parece que estava querendo mostrar mais do que ele pode jogar hoje em dia. Porque ele saiu do Inter, foi mandado para o Botafogo, negociado, não sei como é que quais foram os termos. A torcida falou toda vez que ele pegava na bola, fazia barulho também, né? Vaiava. Então, 4 para ele também. Achei a zaga do Bahia ontem. Aliás, a defesa toda tinha que ter uma nota ainda mais baixa, mas houve bons lances de alguns deles, por isso que eu não dou a nota mais baixa, que seria um pelo outro, nota 2, por aí que fosse. Mas 4 para o Canives e 4 para o Cuesta, que para mim foi o pior jogo que ele fez.
Eu vou ficar com 5 também com o Vitor Cuesta, em homenagem a alguns bons lances que ele fez, como você falou, durante a partida. Eu vou ficar com 5 para a dupla de zaga. À frente da zaga, Rezende, pai. Esteve bem, Rezende, esteve bem no que a gente conhece de Rezende. Eu acho que Rezende seria um bom reserva para o setor de volante do Bahia. Tenho convicção em relação a isso. Nota 6 para ele. Concordo com a nota e com a avaliação. Caio Alexandre. Uma decepção. O Alexandre tem que ver o que é que ele vai fazer para melhorar nesse time. 4 para ele também. Não posso alisar, porque o Bahia está no Campeonato Brasileiro e nessa toada que vai, jogador que tem potencial, jogador que joga muito. No jogo do Vamos Ver, um campo, um tapete para jogar. Foi o que teve. O que é que teve para não jogar? Eu estou achando que esses caras estão dando muita desimportância em atuar no Bahia. Tanto faz demais. Se ganhar, ganhou. Tem contrato de 4 anos, outro tem contrato de 5 anos, salário altíssimo, pagam em dia. Então, estão muito despreocupados com a vida e também com o jogo de futebol e também com o Bahia do campeonato. Então, 4 para Caio Alexandre, uma decepção nessas últimas partidas. É isso aí, eu concordo. Concordo plenamente com a avaliação e pensaria, como você falou, e eu também já destaquei isso, em Caio Alexandre ficar um pouquinho no banco para a gente tentar outras alternativas e ele chegar no segundo tempo, nesse time tão cansado, ele pode chegar e fazer um bom papel na segunda etapa. Depois dele, Jean Lucas, pai. Bom, Jean Lucas tem uma nota melhor, porque ele chega bem ao ataque, falhou no segundo gol. Sim. Ninguém é besta, ninguém pode deixar um atacante subir numa bola levantada para a área. Tem que encostar no cara. Não é fazer pênalti, não é dar um murro no cara, não é enforcar o cara. Mas dá uma encostadinha que o juiz não marca pênalti. O lance, qualquer um que jogue bola sabe disso. Então, 6 para ele, pelo jogador que ele é, pelas boas intervenções, ele participa bem em jogadas de ataque, servindo aos companheiros, tenta finalizar. 6 para ele pela luta em campo e pela qualidade técnica que tem também. Mas foi culpado no segundo gol, então não vai ter uma nota acima de 6, não. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que se não fosse a participação negativa dele no segundo gol, seria um jogo para 8, novamente para Jean Lucas. Mas acabou participando negativamente, o jogador subiu com ele e conseguiu cabecear para dar números finais ao jogo, então eu concordo com esse 6. Everton Ribeiro, pai. O Everton Ribeiro é um jogador cerebral e que eu vou dar uma nota 6 também. Não vai ser acima disso, não. Normalmente é um jogador de 7 para cima, nota 6 também. Agora, em relação a Everton Ribeiro, eu tenho uma observação. Everton Ribeiro estando cansado, só se ele estiver esgotado, que eu, sendo técnico do time, tiro ele de campo. A não ser que ele peça, dizer, cansado, cair em campo, pedir para a maca levar, porque ele não aguenta nem andar. Então, para esses jogadores que o Bahia tem pelaquela altura da intermediária para o ataque, dali da intermediária para frente, Everton Ribeiro no meu time joga até o fim, a não ser 5 minutos finais ou coisa assim. Nesse time de estrelas cansadas. O Bahia tem estrelas cansadas, a começar pelo treinador. Tassiano. Não foi o grande jogo de Tassiano. O bom Tassiano, que eu admiro como jogador de futebol, como profissional, para mim é o melhor jogador do Bahia, não o maior craque, mas o cara que joga mais. Não sei se estava contundido, não sei o que for, mas achei ele meio fora do padrão Tassiano. Menos competitivo do que o habitual e chegando atrasado em algumas jogadas. O Tassiano vai chegar, vai tomar essa bola, 6 para ele também. Eu concordo com vocês. Eu estranhei um pouco o posicionamento também de Tassiano. Eu esperava Tassiano jogando mais pelo lado esquerdo e Tassiano jogou muito pelo lado direito, embolou um pouquinho por ali. Eu não entendi muito bem o posicionamento de Tassiano. Acho que isso pode ter prejudicado o desempenho dele. Eu vou ficar com vocês que não prejudicou, tirou bolas de cabeça, ajudou como sempre, tudo. Mas sem muito brilho, acho que a nota 6 está de bom tamanho. Oscar Estupinian para fechar o time titular, pai. Não teve culpa, ele foi substituído numa precipitação do treinador. Um jogo como aquele, você não tira um artilheiro de campo. Você vê que a maior prova do que a gente vem dizendo foi que Everaldo entrou no segundo tempo e teve a chance de fazer o 2-2. Tocou muito fraco. Um jogador como Everaldo, que é finalizador, aquele toquezinho que Everaldo deu, normalmente é um jogador de mais categoria,
aquele toquezinho dele é o toquezinho do Cauli. Então, aquele lance decisivo ali era para dar um canhão, uma bomba para o gol, e fosse o que fosse. Ou do jeito que levantou com mais força, era o gol do empate. Então, a culpa do Oscar Stupinian poderia ter rendido mais para o Bahia, enquanto teve em campo, teve combate, mas não jogou os 2 tempos. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Pronto, eu fico com 6, mas acho que o 5 tá de bom tamanho, talvez até 5 mesmo, porque ele não participou tão bem assim da oportunidade ofensiva, mas ele desempenhou uma função tática importante, por isso o destaque, né, de abrir espaços, de puxar a marcação. Ele é um jogador que ele fica mais na área do que Everaldo. Everaldo tem saído muito da área, e quando o Stupinian tá jogando, ele realmente busca a área, mais até do que Everaldo, por isso ele teve esse papel tático interessante, mas sem brilho, também sem brilho. Não. Vamos ver o que é que acontece aí nos próximos jogos. Algum reserva que você queira destacar, pai? Só para lembrar, entraram no jogo Cauli no lugar de Stupinian, Biel no lugar de Caio Alexandre, esse sem dúvida fez o gol, né? E também Everaldo no lugar de Tassiano e Carlos Depena estreando no lugar de Everton Ribeiro, isso aí já na reta final, nos últimos 10 minutos do jogo. Destaco o Biel, sem dúvida alguma. Sim. Um golaço, aquela participação importante, o jogador que não faz o estilo do Rogério Ceni para início de jogo, mas é preciso ver qual é o adversário que ele tem. Então, para o jogo de ontem, eu disse antes, já começaria com o Biel do lugar de Caio Alexandre, que foi a substituição que o treinador fez, depois de treinar muito, dividir o campo em 4, em 3, metade com metade, aquelas coisas assim, que não somam nada, viu? Somam pouco, somam nada é forçado, não gosto de dizer, nunca é uma coisa tão contundente. Para mim, somam muito pouco, 11 contra 11, para ver como é que essa zaga não conserta. Para ver se essa zaga não consertava. 11 contra 11, como se treinava antes. Também fazer esse treinamento chamado alemão, dividir o campo em pedaços, mas não fazer o tempo todo só isso. Mas do destaque Biel, Cauli também entrou, mas ainda abaixo do que eu espero. Sem dúvida, para quem viu o Cauli no ano passado, para quem está vendo o Cauli esse ano, realmente abaixo do que eu espero. Eu ainda dou uma nota 7 para Biel, que foi quem fez o gol do Bahia, quem fez a jogada que o atacante tem que fazer, que os outros atacantes não estavam fazendo nenhum deles. O Everton Ribeiro até tentou algumas vezes, com a sua categoria, com o seu passe refinado, mas quem deu um chute perigoso também no primeiro tempo de fora da área, Everton Ribeiro. Muito bom aquele chute, sem dúvida alguma. Então, 7 para mim, eu dou 7 para Biel, porque entrou e fez o gol. E fez um golaço. Não caiu na bola e a bola entrou, a bola não tocou nele, entrou. Fez um gol consciente. Limpou o cara saiu com a coluna toda torta, olhou para a meta e mandou pro gol. Pronto. Eu me lembrei de uma coisa, precisei risada. Já vi desses gols com Jacaré fazendo esse gol a favor do Bahia. Ele tem essa jogada. Só para terminar, Rogério Ceni, pai. 4. E daí para menos. Vamos dizer, 4 e lamba, né? Porque já tá bom demais. 4 pelo primeiro tempo, pelo que pôde mostrar, mas era para ser menos, viu? Eu ainda primeiro, ainda estou aliviando um pouco, mas daí para menos. Era para ser uma nota 2, pelo vexame que foi de ter perdido o jogo e de virada e daquele jeito, e por não consertar essa defesa. Aliás, 4 é muito. 4 é muito, sinceramente, 4 é muito. É 2 para Rogério Ceni. Eu acho que o 4 tá bom. Eu fico na nota 4, eu acho que ele fez uma modificação que não faz sentido no primeiro tempo, que o Bahia terminou bem o primeiro tempo, então para que mudar? Era cansaço? Não era cansaço. Foi uma outra mudança tática que ele fez e sem a menor necessidade. Então ele prejudicou o time no segundo tempo, que tomou pressão. Mesmo assim, conseguimos achar o gol também na substituição que ele fez, essa corretamente, na saída de Caio Alexandre para a entrada de Biel. Mas no fim das contas, o time continua vacilando, continua inseguro, continua tomando viradas, continua sem segurar resultado. Então isso também é demérito, com certeza, do treinador. Eu vou ficar com a nota 4 para Rogério Ceni. E lembrando que o Bahia volta a campo já na terça-feira contra o Fluminense, aqui em Salvador, 9h30 da noite. Vamos fazer um pré dessa partida, provavelmente uma live. Vamos ver se a gente convida alguém aqui também para ter mais participações especiais no nosso farol. Tem mais alguma coisa para acrescentar, pai?
Só para arrematar, seria 4 para ele, mas 4 dividido por 2, já que são 2 tempos, 2. Então, por isso que a nota dele fica na média. Beleza. 4 pelo primeiro tempo, o gol feito, e o segundo tempo, vergonhoso, tomar aquele empate, tomar a virada, não por perder, porque é do jogo, não por perder para o Internacional lá, que é dureza, mas porque o Internacional não fez o grande jogo e pelos gols que o Bahia tomou, por culpa do Bahia. O primeiro gol, um gol para demissão de defesa, para trazer uma defesa nova. Tiro disso daí, Luciano Juba, que não é mais lateral esquerdo, está jogando improvisado diante das falhas de contratação Sim. do Santoro, não é? Do Santoro, que tem nome de artista, mas está sendo um vilão como contratante de jogador de defesa. Pronto. É isso aí. Te volta então com esse pré-jogo, agradecendo mais uma vez, pedindo que curtam, se inscrevam no canal e a gente retorna em breve com mais um vídeo aqui no nosso Farol. Vamos notificar a galera aí, todos os nossos seguidores, todos os nossos inscritos. Em breve mais novidades também e vamos nessa, torcer para a gente reverter logo essa má fase na próxima partida e se preparar para o brasileiro que é longo. Bora Bahia e até o próximo vídeo. Valeu! Bora Bahia, bye bye.